Shalom, irmãos. Hoje eu vou tentar fazer a parte 2, né, do vídeo que foi feito anteriormente, a gente falando sobre a questão do relógio, as constelações, o zodíaco, né? Só recapitulando, né, no vídeo anterior eu tentei mostrar a questão de o Sol e a Lua, né? Eles ficam percorrendo as estrelas das constelações do zodíaco, né? São 12 constelação de zodíaco. É como se as constelações fossem os números de um relógio de pulso, tá? O Sol seria o ponteiro pequeno e a Lua o ponteiro grande, né? E aí o Sol e a Lua vão andando, tá? E vão mostrando em que mês, semana e dia. O Sol, ele dá as horas, né? Dá as estações, né? Quando começa e termina um ano. Tá? A Lua, ela mostra qual é o dia que nós estamos, né? Qual é a semana, qual é a fase da Lua, quando começa o mês, quando termina, né? Quando estamos na metade do mês, certo? Ou seja, o Sol controla o dia, mas a Lua nos mostra em que dia do mês nós estamos, tá? Então cada um tem uma função, tá? As constelações, onde o Sol para 30 dias praticamente, ele fica ali praticamente estacionado, uma variação pouca durante o mês, tá? Ele fica ali estacionado em uma constelação, tá? A gente viu que a constelação de Peixe é a primeira constelação e não Capricórnio, como muitos falam, tá? E a gente falou também sobre quando a Lua inicia o mês com o Sol, né? Eles começam, vamos dizer, na casa de Aquário, né? Por exemplo, e a Lua vai para 4 casas depois 4 casas, depois 4 casas, depois 4 casas. Quando muda, né, o mês, que muda a constelação do zodíaco, essas 4 casas varia também da Lua, tá? Ela não sempre, porque foi dito aí em alguns vídeos que o Sol e a Lua sempre começam em Capricórnio todo mês e tem a variação das constelações, e não é assim que funciona, tá? Ou seja, eu vou tentar até fazer uma catraca, né? Vou bolar uma catraca para mostrar a vocês como funciona isso fisicamente, tá? É interessante. Mas o mais importante é a gente saber que o Sol, ele passa 30 dias em cada constelação do zodíaco, certo? Marcando os meses. Cada constelação representa um mês do ano, tá? Hebraico. A Lua, ela anda, né, 4 constelações dentro do zodíaco, né, marcando ali as fases da Lua, as semanas, tá? Outra coisa interessante é que a Lua dá 12 voltas no zodíaco dentro de um ano, tá? Mas o Sol dá uma volta no zodíaco durante um ano. Durante um ano o Sol dá uma volta e a Lua dá 12. Ou seja, os planetas também têm o seu ciclo, né? Por exemplo, o Saturno, ele leva 12 anos para dar uma volta no zodíaco, tá? A cada 12 anos Saturno dá uma volta no zodíaco, tá? Interessante, tem algumas coisas interessantes, tá? Você vai ver no livro de Flávio Josefo, ele fala que os 12 zodíacos representam as 12 pedras que estão no alforje, né, do sumo sacerdote. É aquele peitoral que ele tem com 12 pedras. Cada pedra representa uma tribo de Israel, um filho de Jacó, né? E ele disse que cada pedra daquela também representa um mês do ano. Então você veja que as pedras têm a ver com o mês, que tem a ver com as constelações. Então cada pedra representa uma tribo, uma constelação, né? Ou seja, você vê, ele fala também sobre os 12 pão da preposição, que cada pão representa um mês do ano. Você vai ver em Apocalipse, é dito que aqueles que o Eterno vai colocar à beira do rio, né, vão dar frutos uma vez por mês, né? E é interessante isso. Então você vai ver, né, vários contextos da Bíblia que fala sobre isso, tá? Mas o meu intuito aqui não é trazer os textos bíblicos que dá ênfase a isso, tá? Eu quero mostrar como funciona o calendário. Lembrando, o Sol e a Lua começam o ano em Aquário,
né? De aquário, deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu vou compartilhar a tela, ok? Para a gente conseguir ver aqui. Hoje eu vou usar o estelário. Eu quero mostrar aos irmãos. Eu vou mostrar novamente aquele aqui, ó, o zodíaco, né? Para os irmãos lembrar do vídeo anterior, coisa rápida para a gente passar para as novas informações. Por exemplo, aqui, né, a constelação de Peixes. Ó, a constelação de Peixe, onde o Sol e a Lua começam, tá? A Lua, ela dá uma volta nas 12 constelações do zodíaco dentro de 30 dias, tá? O Sol, ele passa 30 dias em uma constelação. A primeira constelação do ano do Eterno começa em Peixes, tá? Começa em Peixes. Quando a Lua dá essa volta completa nos 12 zodíacos que volta para Peixes, ou seja, aqui onde ele inicia é o início do mês e onde ele termina é Peixes também. Quando ele termina Peixes, aí ele vai para a próxima casa, tá? Que é Áries, ok? Então sempre vai se repetindo mês a mês, ok? Outra coisa interessante, ele está em Peixe, tá? Olha como a Lua se comporta. É uma das coisas que foi falada. O computador já começou a travar. Uma das coisas que foi falada é que, né, quando começa a Lua em Peixes, ela está em Peixes, certo? Então ela vai uma casa, 2, 3, 4 casas, tá? Ou seja, a Lua sai de Peixes e vai para Gêmeos. Depois ela sai 1, 2, 3, 4, vai para Virgem, ok? Aí 1, 2, 3, 4, Sagitário. E depois 1, 2, 3, 4, termina em Peixe novamente. Então a Lua, ela se comporta dessa forma aqui. Eu mostrei no vídeo anterior, né? Mostrei no vídeo anterior, cadê? 1, 2, 3, 4, aqui. Certo? Mostrei no vídeo anterior que ela se comporta assim. Quando ela completa essas 4 estações, ela volta para a constelação que ela começou junto com o Sol, e aí ela passa para a próxima constelação, tá? Ela passa para a próxima constelação, que é Áries. O Sol vai estar em Áries, ela também vai estar em Áries, e aí vai 1, 2, 3, 4, ou seja, ela sai daqui e vai para Câncer. De Câncer ela vai para 1, 2, 3, 4 Libra, tá? Depois de Libra 1, 2, 3, 4 Capricórnio, certo? E depois ela volta para Áries. Aí ela termina o ciclo de um mês. Depois o Sol vai para Touro, ok? E a Lua também vai para Touro. E aí ela começa o ciclo dela. 1, 2, 3, 4. Ela vem para cá. Daqui a pouco 1, 2, 3, 4 vem para cá. Depois 1, 2, 3, 4 para cá. E depois ela volta para onde ela iniciou. E ela fica mudando, tá? Cada casa, o Sol muda uma vez, né, por mês. E a Lua muda pelo menos 4 vezes, né, durante o mês, ok? Então essa é a questão que eu queria trazer os irmãos, só para lembrar, tá? Ou seja, o Sol ele anda uma constelação por mês, tá? Um mês aqui, um mês aqui, um mês aqui, um mês aqui, outro aqui, outro aqui, ou seja, até completar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aí começa o ano de novo, ok? Eu fiz um esboçozinho aqui. Deixa o computador aqui me ajudar, né? Aqui tá meio. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. O esboço é esse aqui, ó, tá?
olha que interessante. Você vê aqui o seguinte, eu fiz um esboço aqui para tentar mostrar aos irmãos, tá? Olha que interessante. O calendário gregoriano, eu botei até a legenda aqui, tá? Legenda. Calendário gregoriano são em amarelo, tá? Calendário do Eterno tá em vermelho, ok? Então, o calendário gregoriano, janeiro começa em Capricórnio, né? Que foi até falado aí, né, por outro canal, né? Os irmãos lá, né, entenderam, né? Mas não, eu acho que deixou passar esse detalhe, tá? Então, começa Capricórnio, janeiro, fevereiro, Aquário, tá? E aí vem março, o mês 3, Peixes, tá? Então, janeiro, quando eles falam janeiro, eles estão falando da constelação de Capricórnio, tá? Quando eles falam fevereiro, é a constelação de Aquário. Quando eles falam março, é Peixes, ali, mais ou menos ali, né? Porque dependendo do ano varia, porque tem ano do Eterno que tem 13 meses, a cada 4 anos tem 13 meses, né? Mas quando é um ano normal, tá? Então é mais ou menos isso, esse padrão que eu botei. O interessante que eu quero mostrar é o seguinte, aqui, dezembro é em torno de Sagitário, tá? Ou seja, da palavra dezembro, mês 10, tá? Aqui, ó, mês 10, ok? Deixa eu pegar aqui uma cor que destaque, tá? Aqui, ó, dezembro, mês 10. Aí, janeiro é para ser o 11 e fevereiro 12. Lembra que eu falei disso no vídeo anterior? Olha, setembro, que vem da palavra 7, ó, aqui, ó, o mês do Eterno 7. Só que eles passam pra gente que é 9, tá? Olha que interessante, eu falei nisso no vídeo anterior, só tô tentando falar rápido aqui, só para os irmãos lembrar do vídeo anterior, tá? Setembro, que é a palavra, vem da palavra 7, o radical aqui é 7, tá? Eles falam que é o mês 9, ok? Eles falam que é o mês 9. Mês 9, tá? Mas isso tá oculto. Por quê? Porque é o mês 7 do Eterno. No calendário hebreu, o calendário que o Eterno colocou as constelações no céu, é o mês 7. E eles chamam setembro, que é o mês 7 de verdade, de 9. Tá? E aí outubro, que é o mês 8 de verdade, ó, calendário do Eterno, ele chama do mês 10, tá? Ou seja, o mês 9 do Eterno, que é novembro, ele chama do mês 11, né? E aí dezembro, tá? Que vem da palavra 10, que é o 10 no calendário do Eterno, tá aqui, ó, ele chama do mês 12, tá? Isso tá na nossa cara, eles nos ensinaram, tá? Então, seguindo a sequência, se dezembro é 10, então janeiro, que é o mês 1, era para ser o mês 11, tá? E fevereiro, que é o mês 2 gregoriano, era para ser o mês 12 do calendário do Eterno. Aí vem Peixes, que é o mês 1, tá? Você vê que o Eterno diz assim, ó, que assim, ele chega para Moshe e diz: Moshe, este mês será para ti o início dos meses, tá? E aí ele fala que nesse mês, no 14º dia é Pessa. E você vê que a Páscoa, né, ali católica, judaica e até do Eterno é bem próxima, né? Porque ali carnaval, tá? 40 dias depois, né, é a Páscoa, tá? Então você vê que a Páscoa é mais ou menos aqui, ó. Tem mês que dá março, tem mês que dá abril. Depende se o ano é de 13 meses. A cada 4 anos tem 13 meses, tá? Então vai ter uma variaçãozinha aqui a cada 4 anos quando tem o 13º mês, tá? Mas é isso que eu queria mostrar a vocês o seguinte, né? Recapitulando de novo, eu coloquei aqui duas cores, né? No calendário do Eterno, o mês começa, o mês 1, que chama-se Aviv, tá? Começa na constelação de Peixes, tá? Então, Peixes para o Eterno é como se fosse o número 1, tá? O número 1. Ou seja, Áries seria o número 2, Touro o número 3,
Gêmeos, o número 4. Então, Câncer é o número 5, tá? Agosto, o número 6, que é Leão, tá? Virgem, o número 7. Aqui, ó, Libra, o número 8. Escorpião, número 9. Sagitário, número 10. Capricórnio, número 11. E Aquário, número 12, que é mais ou menos fevereiro, tá? E o interessante é o seguinte, irmãos. Vejam só. O Eterno determinou que o número 1 é peixes, tá? Então você vê o seguinte. Olha o desenho do número 1, né? Provavelmente no mundo celestial. Olha o desenho, né, do número 1. Áries, olha o desenho do número 2, tá? Só que aí o Gregório, né, ele foi e mudou. Os hebreus no passado olhavam as constelações, os meses dos anos, como constelação, tá? Ou seja, ele falava o mês 1, mês 2, mês 3, era sinônimo dele estar dizendo, ó, hoje é o mês de peixes, hoje, amanhã, mês que vem é o mês de Áries, no outro mês Touro, no outro mês Gêmeos, é a mesma coisa dele está dizendo, ó, nós estamos no mês 1, no mês 2, no mês 3, tá? Então chegou Gregório, né, para quebrar isso aí. E qual é a intenção de Gregório? Era a gente perder os tempos. Como está lá em Daniel 12, né? Daniel fala sobre a questão de que eles iriam tentar mudar os tempos. Deixa eu pegar aqui. Eu tô com a Bíblia aqui. Eu não tô no computador, porque é o seguinte, se eu botar no computador, vai abrir outra página. O computador já tá lento. Se eu abrir outra página, aí ele para de vez. Ele já tá dando umas paradas aí. Deixa eu botar aqui. Daniel, capítulo 12, tá? Olha o que Daniel diz. Capítulo 12. Deixa eu ver aqui. É uma parte que ele fala que eles tentarão mudar as leis, o tempo, né? São três coisas que ele coloca. Eles tentarão mudar a lei e o tempo, né? O calendário, lembrei. Eles tentarão mudar as leis e o calendário, né? Os tempos. O que é que Daniel está falando? Veja, eles tentaram mudar a lei do Eterno, dizendo que agora você pode fazer qualquer coisa em nome de Jesus, né? Ou seja, você não precisa cumprir mandamento mais porque Jesus cumpriu por você. Então você pode comer porco, você pode quebrar o Shabat. Então essa é a questão. Eles tentaram mudar a lei, né? Com uma conversa muito bonita, né? Aí da religião, né? A religiosidade, eles tentaram mudar as leis do Eterno, mas eles não conseguirão, né? Eles tentaram mudar os tempos, ou seja, eles pegaram o calendário que está no céu, fizeram o povo parar de olhar para o céu, e fizeram o povo esquecer como se observa, né, o tempo que está marcado no céu, e criar o calendário gregoriano para que você não consiga encontrar, né, os Shabats, ou seja, o descanso do Eterno. O Eterno diz: eu juro na minha ira que eles nunca encontrarão meu descanso, ou seja, Shabat, nunca. Por quê? Porque nós estamos no calendário gregoriano.
né? Os judeus aí brigando com os saduceus, e hoje os judeus, o que é que eles estão fazendo? Eles estão guardando o sábado contínuo, né? Ou seja, o Shabat, entre aspas, contínuo, sábado, todo sétimo dia, mas do calendário gregoriano, não o sétimo dia do calendário do Eterno, tá? E aí você vê essa grande confusão na questão do calendário, né? Os judeus antigamente seguiam as estrelas, o sol e a lua, mas chegou um tempo que aí veio os fariseus, ali, Hillel e outros, tentaram não, eles até conseguiram durante um tempo, o Eterno é misericordioso e está revelando ao povo dele, né? Ou seja, o Eterno prometeu dar um sinal de lua nova a lua nova, de Shabat a Shabat, a um povo no meio das nações, né? Você vê ali Isaías 66, dentro do contexto, você vai entender isso, né? Ele começa no versículo 19, falando do sinal, e o sinal ele vai e mostra lá no versículo 26 do Isaías 66, se eu não me engano. Ou é 26 ou é 24, tá? Então, o que acontece? Você vê que os judeus, junto com os romanos, conseguiram alterar o calendário. E aí o que aconteceu? Os romanos fizeram o povo ali que segue o Mashiach guardar o domingo, né, esquecendo o Shabat e as constelações, né, o relógio que o Eterno nos deu, e os judeus fizeram o povo guardar o sábado semanal contínuo, né? Ou seja, Shabat contínuo, e esquecendo também a lua, o sol e as estrelas, as constelações, tá? Só recapitulando aqui, você vê que no que é para ser o mês 11, eles fizeram o quê? Eles atrasaram o relógio, os ponteiros, tá? O sol, a lua e as estrelas estão girando normal, as estrelas estão paradas lá e o sol e a lua estão girando ao redor das constelações, tá? Só que em vez de começar no mês 1, o que foi que eles fizeram? Eles atrasaram 2 meses os ponteiros, eles giraram, para você entender, eles pegaram o número e fizeram assim, 2 meses, tá? Ou seja, é como se ele pegasse o ponteiro das 12 horas e tivesse colocado nas 10 horas. Ou seja, é você imaginar o relógio 12 horas, né, em cima. Então ele girou o número do 12 e colocou no lugar do 10. Aí o 10 foi para o lugar do 8. O 8 foi para o lugar do 6. O 6 para o lugar do 4. O 4 para o lugar do 2. E aí volta para o 12, que está no lugar do 10. Foi isso que aconteceu, tá? Aqui você vê, ó. Aqui, ó. Você vê, ó, o 2 no lugar do 12. Tá vendo? Aqui, ó, você vê o 10 no lugar do 12, o 8 no lugar do 10, você vê aqui o mês 8 no lugar do mês 6, né? Então ele pegou e, tenta imaginar, girou. Eu vou tentar fazer fisicamente, né? Vou pegar um papelão, vou fazer um desenho, vou marcar isso para a gente ver fisicamente isso. No futuro eu vou fazer, tá? Já que eu não sei fazer animação aqui, né? Mas é interessante, tá? Então aqui está uns 23 minutos de recapitulação do vídeo anterior, ok? Hoje eu vou hoje eu quero mostrar aqui, tá? Como começa, apesar que eu falei, né, no vídeo anterior, mas como começa e termina, né, o Shabat, né? Como começa a lua nova, como a lua se comporta, o sol, e como termina a lua e como termina o sol. Isso vai ter pequenas variações de espaço. Por quê? Porque no hemisfério norte as constelações estão mais juntas. No hemisfério sul elas estão mais espalhadas, tá? Isso quer dizer o quê? Que a Terra plana, tá? A Terra plana, quando as constelações estão mais altas no céu, né? Quando elas estão mais ao sul, elas estão mais longe, né? Porque você pega, poxa, é aqui, deixa eu mostrar, pronto, aqui.
vamos lá. Eu vou tentar mostrar algo aqui, tá? Peço que os irmãos tenham paciência. O Sol, tá? Vamos dizer que as constelações, esses desenhos aqui, fosse a constelação do norte e essas aqui fosse a do sul, tá? Ou seja, essa parte maior é do sul, essa parte é do norte. Imagina a Terra plana, tá? Então, o Sol, quando ele gira aqui, você vê que a distância entre essa constelação e essa é pequena. Mas a distância entre essa e essa é maior. Essa distância aqui é maior do que essa distância aqui. Tá entendendo? Então, quando o Sol está girando no norte, tá? Quando ele está girando no norte, ele gira mais rápido. Quando ele está no sul, né? Ele está girando mais. Desculpa, no sul ele gira mais rápido e no norte mais devagar, tá? Para ter uma compensação com relação ao Sol ter os 30 dias certinho ali, né? Para não se perder, ok? Deixa eu ver aqui. O que foi que eu fiz? Tá certo, ok. Então vamos lá, tá? O início do vídeo aqui é o seguinte. Eu quero começar, eu vou mostrar o calendário do mês 10, tá? Olha, eu vou usar um calendário aqui do mês 10. Deixa ele tornar aqui, ok. Calendário do mês 10, ok? O calendário do mês 10, isso aqui é de uns irmãos que tem na internet. Eu tirei o nome aqui para não dar problema lá com os irmãos, né? Vai que eles estão com ciúme aí, não sei, né? Fica um pouco chateado porque eu estou usando, mas eu quero usar porque eu usei muito tempo. Agradeço aos irmãos lá, porque o Eterno usou a vida deles, usou a vida do Felipe, né? Que o Felipe indicou eles lá para dar uma olhada. E aí a gente vai estudando, vai vendo, tá faltando coisa, a gente vai lendo Enoque, você vai vendo várias coisas em Enoque que não tá batendo com o que está sendo visto, né? E aí você começa a estudar Enoque e procurar resposta. No que você vai procurar resposta, você pesquisando a fundo, o Eterno vai mostrar, né? Então, o que acontece é o seguinte, vê só, aqui, né? Eita, o que eu fiz? Aqui, você vê o seguinte, o mês começou no dia 15 do 10, tá? Esses irmãos aqui, eles viram a lua no dia 15 do 10, tá? Mas a nossa congregação, irmãos de dentro da congregação, tá? Viram pessoalmente no dia 14. E aí a gente começou a fazer um calendário próprio, tá? Nós temos um calendário próprio que foi no dia 14, tá? Por quê? Porque os irmãos, eles estão, por exemplo, aqui dia 14, tá? Olha o que vai dar. A última lua nova foi no dia 11. Só que para eles lá, que eles não viram a lua no dia 14, mas a gente aqui viu e tem testemunhas, e não é testemunha, o pessoal lá de Israel que viu, ou no Japão que viu, não, são pessoas que nós estamos orando, tá todo dia conosco, tá bem próximo, né? São testemunha, pessoas idôneas, né? Que faz parte do grupo, que viu, tá? Então, eles viram no dia 15, mas a gente viu no dia 14. O que isso vai ocorrer? Eles estão, quando chegar no último Shabat, eles vão procurar a lua no dia 12 à noite. Mas a lua apareceu no dia 11 à noite, tá? No dia 11, porque a gente tem testemunha que viu. Ele está dizendo aqui que a lua estava 0%, mas ela não estava. Ela estava, se eu não me engano, no dia 14, uns 4%, por aí, tá? Ou seja, a partir das 6 horas no dia 10, a partir das 6 horas, ele, se eu não me engano, ele viu no dia, aqui ó, no dia 14, ou seja, no dia 13, mais ou menos aí 7h40 da noite, ele viu a lua, tá? Ele viu, certo? Então foi 7h40, ele viu a lua nova no dia 13 à noite. Isso quer dizer que o Shabat é no dia 14, né? Ou seja, a gente vê a lua à noite e o Shabat é da noite que a gente viu até
o próximo pôr do sol. Do pôr do sol que foi visto a lua, que foi visto no dia 13 ao pôr do sol, e quando completa-se o pôr do sol, né, o dia vira, né? Ou seja, para o calendário gregoriano, o dia vira meia-noite, mas para o calendário do Eterno é no pôr do sol, tá? Então, no dia 13, terminou o Shabat, né? Aí, de noite, tá? A partir das 7h40, ele conseguiu avistar a lua. Os irmãos, esses irmãos aqui, tá? Não vou citar o nome, porque eu não sei se eles vão gostar ou não. Não conseguiram ver nesse dia, só viram no dia 14, tá? Mas a gente tem duas testemunhas de dentro do grupo que viu a lua, tá? Então, aí é que tá. A gente, quando terminou, né, de ver a lua, no dia 11, a gente procurou ela, tá? E ela, dia 12, já apareceu, tá? Essa é a grande questão. Já esses irmãos aqui, eles estão contando que o último Shabat é o dia 12 e não estão procurando no dia 11. Mas a lua nova apareceu no dia 11. É isso que está acontecendo, tá? Aí a gente aqui, já tem um calendário aqui, ó. O último Shabat nosso foi dia 11 e a gente foi avistar o Shabat e no dia 12, tá? Aí apareceu, ok? Então, essa é a grande questão. Como é que a gente vai ver isso, certo? Aqui, ó. Aqui é o Estelário, tá? É um aplicativo, né, interessante porque eles têm um banco de dados, certo? De todo o movimento que teve no céu anterior, tá? Ou seja, ele tem as previsões para o futuro, mas no passado é banco de dados, fato, tá? Ou seja, aquilo foi avistado daquela forma e eles vão e botam num grande banco de dados. Ou seja, o passado é certeza, o futuro é previsão, tá? Eu sei que aplicativo não é para a gente confiar muito, tá? Mas quando a gente vai ver o passado é fato, tá? E aqui é um grande banco de dados, tá? É uma equipe assim bem interessante, eles têm um trabalho muito bom aqui, o Estelário, ok? E aqui a gente vê o seguinte, eu tirei um print para poder riscar, marcar e mostrar algumas coisas, né, a vocês, tá? Para ser o mais dinâmico possível, ok? Eu vou botar a cor amarela, ok? Tá. Aqui a gente vê, ó, dia 12, 14, certo? Às 15 horas, tá? Eu botei dia 14 às 15 horas porque é o dia em que a gente está orando, está fazendo estudo. 3 horas da tarde é ali a hora do sacrifício da tarde, né? Tá? Tem um sacrifício da manhã 9 horas, o sacrifício da tarde, tá? Então é aonde a lua se comporta no horário exato do Shabat. Tá? Tem algumas pessoas que dizem, eu não vejo que à noite começa o Shabat, eu só acredito de dia. Então eu escolhi 3 horas, porque aí fica enfatizado o Shabat no dia específico, tá? Então é o seguinte, você vê o seguinte, que no dia 14 do 12, a lua nova foi vista, a lua estava em Sagitário, tá? Ou seja, ela saiu da constelação de Escorpião, que está aqui, ó. Olha o Escorpião aqui, certo? No dia 11 foi o último Shabat do mês de Escorpião, que é o mês 9, tá? E aqui está a lua na constelação de Sagitário. Aqui você vê que eu cliquei na constelação de Sagitário e ele delimita a constelação ao que está dentro dela, tá? E a lua está aqui, ó, certo? O Sol ainda não chegou, tá? Mas ele já está se encaminhando para Sagitário e ele vai passar praticamente 30 dias. Ele vai andar na constelação de Sagitário, mas ele anda muito devagar, né? Para ele ficar, o Sol marca o mês e a Lua marca as semanas, fases, dias e assim vai, tá? Aí eu vou para o estelário aqui, ó. Dia 14, tá? A mesma situação lá. Dia 14, a Lua tá aqui em Sagitário, ok? E aqui tá Escorpião. Ó, o Sol aqui, ó. Ele já tá saindo de Escorpião e indo para Sagitário. Nesse sentido aqui, ó. Eita.
Eu não tem como eu desenhar aqui, tá? Não vou mexer. Então o que acontece? Você vê que o Sol está saindo dessa posição para essa, ok? Aqui a Lua, você vê que no dia, né? Ó, 12 horas, é meio-dia, tá? Meio-dia. Deixa eu clicar aqui. Você vê que a Lua tá a 4%. Eita, rapaz. Deixa eu ver se eu consigo botar de novo aqui. Eu esqueci que não pode estar mexendo. Deixa ele tornar. Então você vê o seguinte, que a constelação de Escorpião, a Lua veio para cá, ó, ela tá a 4%, tá vendo? No dia 14, meio-dia ela tá 4%. Isso quer dizer que na noite anterior ela deve estar ali 2%, por aí, tá? Aqui, ó. Eu não vou brincar muito com esse horário porque o computador vai ficar lento, tá? E não vai ter a função que eu quero mostrar a vocês, ok? Você vê o seguinte, ó, dia 13, deixa eu ver se ele vai. Dia 13, a Lua tá aqui em Sagitário, tá? Eu cliquei no dia 13, ela tá lenta, ok? Deixa eu ver aqui. Dia 13. Ele tá bastante lento. Mas rapaz, eu experimentei para frente, para trás, fiz esse movimento o tempo todo, mas quando começa a gravar, ele começa a dar esse tilt. Bem, eu queria mostrar no Stellarium, mas não tem como. Eu vou fechar o Stellarium, tá? E vou trabalhar só com as fotos, ok? Vou tentar trabalhar só com as fotos mesmo. Então o que acontece? Você vê aqui, ó, de novo eu fiz várias marcações, né? A data. Você vê a delimitação da porta, né? Que é a constelação. Aqui é de Escorpião, ela está saindo de Escorpião, ok? Então eu vou voltar aqui para não ficar muito. Esse aqui é o Rocha Rodeste, ok? Você vê a Lua tá 4%, certo? Na constelação de Sagitário, ok? Então, deixa eu ver aqui. Na constelação de Sagitário, deixa eu fechar isso aqui para ficar um pouco mais leve. Não. Deixa eu ver. Por enquanto eu vou fechar o mês 11, ok? Eu vou aqui para aqui, ó. Esse aqui foi o Rocha Rodeste, tá? Aí eu quero mostrar aqui, ó. No dia 12 do mês anterior, que é o mês 9, tá? Ó, 12 do mês anterior. 12, dia 12 do mês anterior, você vê que a Lua ela está em 0% na constelação de Escorpião, que é o mês 9, tá? Tá o Sol e a Lua no último dia na constelação de Escorpião, ok? Aí depois ela vai pro dia 13. Olha, cadê? Dia 13.
aqui, ó. Dia 13 é o dia seguinte, ó. Dia 12, a Lua tava aqui, né? Tava aqui, ó. Dia 12. Dia 13, ela já saiu de Escorpião para Sagitário. Você vê que ela já está em Sagitário, ok? Ou seja, ela saiu de um mês e já foi para o outro. Lembra a questão que eu falei? Cada um desses, Escorpião representa um mês 9, tá? E Sagitário o mês 10, ok? Então a Lua, que era o ponteiro, né, grande, saiu da casa do 9 e foi para a casa do 10, tá? O Sol está indo também, tá? Tem uma parte desse estelário que ele coloca em 3D e você consegue ver isso, tá? Mas essa não é a função, o computador não permite, né, carregar, então eu vou fazer dessa forma aqui, né? Tomara que os irmãos entendam, eu peço desculpa. Então você vê que o mês 12 a Lua estava aqui, que é esse... Deixa eu ver aqui o que é que está acontecendo. Ó, mês 12, onde a Lua tá, ok? A Lua, Escorpião e o Sol. Mês 13, a Lua já saiu de Escorpião, o Sol tá aqui, ele foi para Sagitário, ou seja, saiu do mês 9 para o mês 10, ok? E agora, o Rosh Hodesh 14, foi quando foi visto. Foi quando foi visto, ó. Aqui foi até o irmão Bruno, aqui da congregação, com um colega dele que viu. Teve 2 testemunhas, e a Torá fala, né? 2 ou 3 testemunhas, todo fato se torna verídico, né? Ou seja, é verdadeiro. Então teve 2 testemunhas que viu, né? E aí os irmãos lá do outro grupo, né, terminaram se chateando porque a gente foi enfático em dizer que viu, né? Ou seja, quando é para a gente confiar neles, aí pode, mas quando é para eles confiar na gente, aí não pode. Então você vê que é algo que não é mútuo, né? A confiança, não tem confiança mútua. Aí fica dizendo, lá em Israel viu, lá em Israel não viu, e assim, essa é a questão. Mas a gente viu aqui com nossos olhos, foi até em Itu, né? Que o irmão viu, é interessante, dia 14. Então, dia 14 é certeza que foi visto a Lua, ou seja, foi no mês 10, dezembro, a gente ficou nessa questão aí. E teve vários irmãos de outro grupo que seguiram o grupo que guardou no dia 15 e nós ficamos ali guardando no dia 14, tá? Aí o interessante é esse. Aqui é o Rosh Hodesh, ok? Você contando 7 dias depois, né? Aqui é o primeiro dia. Quando você conta mais 7, eu queria o estelário para mostrar isso a vocês, tá? Que o Shabat vai ser mais 7 dias. Aqui é o dia 1, ok? Aqui é o dia 1. Mais 7 dias seria o dia 8. Seria, né? Daqui até o 8º dia, ou seja, é o 7º dia da semana, o Shabat. Mas na contagem do mês 10 é o 8º dia. Então tem 2 tipos de contagem, né, no mesmo assunto, tá? Ou seja, o Shabat é no 7º dia, mas na contagem do mês é no 8º dia, tá? Então é esse print aqui, ó, que eu fiz. Tu achou? Glorificado seja o Deus de Israel, em nome de Yeshua. Obrigado, Pai. Então você veja aqui, ó. Minha esposa achou um documento perdido há muito tempo. Meu Pai do céu. Amém. Amém. Vamos lá. Quando você vai ver o seguinte. Se tivesse o estelar, eu ia mostrar aos irmãos o movimento. Eu ainda vou tentar mostrar isso no final, tá? Eu vou fechar todas essas telas, vou tentar abrir só o estelar e vou tentar mostrar isso,
ok? Eu queria mostrar o mesmo tempo, mas não tem como. Mas aqui é o seguinte, dia 21, tá? Aqui, ó, dia 2023, 12, dia 21. Também, eita, também 3 horas da tarde. Eu coloquei aqui, ó, dia 21 do 12, 3 horas da tarde, tá? Ou seja, no sacrifício, na oração da tarde, o sacrifício da tarde, tá? Porque lá em Apocalipse é dito que os sacrifícios que nós fazemos no altar diante do Eterno são as nossas orações hoje. Então, se os sacrifícios de 9 da manhã e 3 da tarde é uma lei perpétua para Israel e nós fomos acrescentados no reino de Israel, toda a nação de Israel era para ser um reino de sacerdote. Em Yeshua HaMashiach, nós nos tornamos esses sacerdotes. Então, nós temos que fazer o sacrifício da manhã, né? Que é as orações da manhã, 9 da manhã, e as orações da tarde, 3 da tarde, tá? Então, por isso que eu chamo as orações da tarde, é o sacrifício da tarde diante do trono do Eterno de Israel, em nome de Yeshua, ok? Então, 8 dias depois, não, 7 dias depois, lá do Rosh Hodesh, que é dia 14, a lua está em peixes, ó. Olha aqui que interessante, né? Ou seja, a lua está em peixes, certo? Então, aqui, ó, aquilo que eu estava marcando, ó, aqui, a lua começou no Rosh Hodesh aqui, ó, tá? Aí ele andou mais 7 dias, aqui é um dia, né, o primeiro dia, mais 7 dias, aqui é o 8º dia, tá? Na constelação de peixes, tá? Então você vê aqui, ó, o primeiro Shabat do mês, eita, eu botei mãe aqui, ó, mas é mês do mês 10, tá? Primeiro Shabat do mês 10, no 8º dia, dia 22 de dezembro, ou seja, no dia 22 de dezembro, né, a lua está em peixes. Na verdade, eu até escrevi errado ali, deixa eu ver uma coisa aqui. O primeiro Shabat é no dia 21, ó, tá? É dia 21, tá? Dia 14 é o primeiro Shabat do mês, foi o Rosh Hodesh, que o irmão viu, o irmão Bruno, lá em Tu, tá? E o segundo Shabat são 7 dias depois. Por quê? Porque aqui é o dia 1, tá? Tá até aqui, ó, dia 1. Depois vem o primeiro dia de trabalho, ó, que eu mostrei isso no vídeo anterior, né? Aqui, ó, o primeiro dia de trabalho, o segundo dia de trabalho, o terceiro dia de trabalho, o quarto dia, o quinto, o sexto dia de trabalho e aí o 7º dia, que é Shabat, tá? Só que você vê que o Rosh Hodesh é um dia que é de descanso, é para guardar, não é para acender fogo, não é para trabalhar, né? Igual a um Shabat, tá? O Rosh Hodesh é semelhante a um Shabat. Tem muitos aí que diz que não, mas é. O Eterno disse que daria um sinal de lua nova a lua nova e de Shabat a Shabat. Ou seja, você vai ver lá em Neemias, ele fala que quando é Rosh Hodesh e Shabat, as portas do templo estão abertas e o Espírito Santo entra no templo. Mas nos 6 dias de trabalho, que está aqui, ó, os 6 dias de trabalho, a porta do templo está fechada, ok? E o Espírito Santo não entra. Por quê? Porque é dia de trabalho, tá? Aqui é trabalho, ó. Trabalho, ok? Aqui é dia de trabalho. A porta do templo tá fechada, ó. Aí, rapaz. Fechada, ok? Mas no Rosh Hodesh e no Shabat, tá? Está aberta.
tá? Ou seja, os 4 Shabat do mês a porta está aberta e no Rosh Hodesh, mas na semana não, tá? Então você veja que o Rosh Hodesh é muito importante, sim, tá? Muito importante. Então você veja a questão do seguinte, certo? O que eu quero mostrar aqui é que no dia 14 a Lua estava na constelação do mês 10, que é o que? Recapitulando, aqui ó, Sagitário, tá? A constelação do mês 10. A Lua e o Sol na constelação do mês 10. 7 dias depois, aqui é 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 7º dia, tá? Que é o dia 8 do mês 10, tá? Ou seja, começando aqui, daqui para cá, vai dar 7 dias. Mas começando no Rosh Hodesh vai dar 8, tá? Então, é o primeiro Shabat do mês. Depois vai o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de trabalho. E aí vem o 7º dia de trabalho, que é o dia 15 do mês, a metade do mês, tá? Como é que a gente sabe disso? Porque lá no livro de Enoque é falado que o Sol e a Lua estão em portas opostas, ou seja, a porta da Lua é oposta à do Sol. Quando começa o mês, o Sol e a Lua estão na mesma porta. Lá no livro de Enoque fala isso. E quando termina o mês, o Sol e a Lua estão na mesma porta. Mas no dia 15, que é a metade do mês, o Sol e a Lua estão em portas opostas. Então, como é que a gente sabe? Olha, ou seja, Sagitário, o Sol e a Lua começam aqui. Então, a Lua e o Sol, deixa eu diminuir aqui. A Lua e o Sol estão em portas opostas, tá? Ou seja, no dia 15 do mês, o Sol e a Lua estão em constelações opostas, que é o que? Gêmeos, tá? Aí você vai pegar o print aqui, tá? Da constelação do dia 15, tá aqui, ó, dia 15 da Beit. Deixa eu abrir aqui, tá? Desculpa, porque lembre-se, a máquina é top chique no último. E essa máquina aqui é bem melhor do que a que eu tinha, né? Eu ganhei ela da irmã Mickey. Agradeço muito ao Eterno, porque a outra era pior ainda, tá? Então você veja, é uma vitória, Carol. É uma vitória. Olha, amarelo. Vou procurar isso aqui. Glória ao Pai. Olha, então você vê que a Lua está aqui, ó, na constelação de Gêmeos. Olha onde ela está. Ela está na posição oposta ao Sol. Eu ia mostrar aqui no estelar, eu tenho como diminuir e aumentar a tela, né? Eu afasto mais e você vê, o Sol vai estar na constelação lá de... Deixa eu me lembrar aqui... De cabeça eu não lembro. O Sol vai estar em Sagitário e a Lua em Gêmeos, né? Eu ia conseguir dar esse zoom para mostrar para vocês essa questão, ok? Então você vê que a Lua está em Gêmeos no dia 28, tá? Bora ver o calendário. O calendário, perdoe, dia 28 de dezembro aqui, ó, tá? Aqui, ó. Dia 28 de dezembro. Ou seja, ele saiu do 8º dia, aí teve um dia de trabalho, 2, 3, 4, 5, 6, que a porta do templo está fechada, tá? Mas quando chega no Shabat, que é o 7º dia, ou seja, é o 7º dia da segunda semana, tá?
a segunda semana, ou seja, o dia 22 de dezembro é o primeiro dia da segunda semana, o dia 23 de dezembro é o segundo dia da segunda semana, o dia 24 de dezembro é o segundo dia o terceiro dia da segunda semana, e assim consequentemente até chegar o Shabat do dia 28, o sétimo dia da segunda semana. Mas esse sétimo dia da segunda semana é o 15º dia do 10º mês. Tá conseguindo assimilar? Quem não conseguir, volta o vídeo, assiste de novo que vai entender, tá? Calma, ora ao Eterno, em nome de Yeshua, pede compaixão do Eterno e ele vai mostrar a você isso, tá? Ele vai te mostrar, mesmo com todo atrapalho o computador. Eu queria ser mais dinâmico no mostrar a vocês, mas eu não consigo pela limitação da memória, né? Tá entendendo? Ele não aguenta. Eu falei com um rapaz e ele prometeu que amanhã ele vai dar uma olhada, vai dar uma analisada boa e ver o que é que faz. Tá pensando em botar uma memória e um HD SSD, né? E ele disse que deve dar uma melhorada grande, né? Glorificado seja o Eterno. Eu acho que eu vou conseguir melhorar. Esses vídeos aqui eu tô fazendo, e esses vídeos aqui vai vir pergunta dos irmãos, e aí eu vou nos próximos vídeos tentar melhorar e ser mais dinâmico, né? Com a máquina já melhorada um pouco, ok? Então você veja que o dia 28 tá aqui, ó, de novo. Você vê, aqui eu tô mostrando o calendário, né? Como o calendário gregoriano, dia 1, 2, 3, 4, 5. Você tá vendo aqui, né? Mas aqui, eita, o computador já parou. Ah, voltou, tornou. Aqui, ó, você já tá vendo a informação lá, ó. Dia 28 do 12 é essa informação que está no céu, tá? Lá no céu não vai estar escrito, ó, 2023, 12, 28, 3 e 7 da manhã, não. O que vai estar no céu é isso aqui, ó. Essas estrelas, ó. Porque não vai ter esse desenho de duas pessoas juntas, não, tá? O que vai ter é o desenho das estrelas, ó. Vai ter isso daqui, ó. Você liga as estrelas. Olha aqui, ó. É isso que você vai ver no céu, tá? E mais nada. Ok? Olha aí, ó. É isso, essa junção aqui. E outra coisa, a junção do amarelinho fazendo os dois bonequinhos junto com a lua, você vai ter que imaginar, né? Vai ter esse desenho aqui no céu, tá? Não vai estar escrito 12, 28, vai estar isso aqui, tá? E aí os antigos, quando via a constelação de Gêmeos e a lua, eles já sabiam, né? O que significava, tá entendendo? Então, deixa eu mostrar a você. Ainda é pior um pouquinho. Lá no céu só vai aparecer, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse, ó. Só vai aparecer isso. Esses tracinhos, esses bonequinhos desenhados aí, não vai aparecer não, tá? Só esses pontinhos aqui, ó. E a lua, olha, vai aparecer só esses pontinhos. Então eles conseguiam olhar esses pontinhos, conseguiam ver a lua e dizer, ó, eita, tá na metade do mês, né? Então é essa questão, tá? A praticidade dele naquela época, ok? E aí nós vamos para o quê? Nós vamos para a terceira semana, né? Aí, ó, vê só, agora tenta pensar aí junto conosco aqui, ó. Aí vem a terceira semana, aí é o primeiro dia da terceira semana, o segundo dia da terceira semana, o segundo dia da terceira semana, o terceiro dia da terceira semana, o quarto dia da terceira semana, o quinto dia da terceira semana, o sexto dia da terceira semana, e aí, ó, o sétimo dia da terceira semana é o terceiro Shabat do mês, que é no dia 4 de janeiro, tá? O terceiro Shabat do mês, quando a porta do templo está aberta. Esses dias aqui, ó, a porta do templo está fechada, ó. Neemias, tá? Vamos dar uma olhada em Neemias, ok? Nesse dia, a porta do templo, nesses 6 dias, a porta do templo está fechada.
mas no sétimo a porta do templo está aberta, ok? Olha que interessante, deixa eu ver aqui se eu acho fácil. Eu queria ter isso tudo já na tela, sabe? Mas deixa eu ver. Os irmãos aí estão assimilando, é bom que vê o vídeo. Deixa eu ver aqui. Eita, eu tô sem universitário hoje. Neemias 8. Rapaz, tô conseguindo achar não, vai ser difícil, não tô preparado, tá? Então vê só, na verdade estaria, né? Mas o computador não permitiu. Então é o seguinte, então vamos lá para a gente ver esse 4 de janeiro aqui, como a Lua vai se comportar, tá? Aí vamos aqui para abrir outro slide, dia 4. Aqui ó, 4, ok? Pronto, aqui ó, dia 4, ok? Deixa eu botar logo aqui, lá, amarelo, ok? Aqui você vê o seguinte, a Lua está em Virgem. A Lua está em Virgem, ok? E está a 45%. Outra coisa, eu esqueci de falar outras coisas interessantes. Você vê que é dito, né? Outros irmãos aí estavam falando que as fases da Lua perfeita, né? A Lua 50% é um Shabat, a Lua 100% é um Shabat, a Lua 50% diminuindo é um Shabat e a Lua completamente vazia é um Shabat. Não é, tá? Ali as fases da Lua representam as semanas. A fase da Lua representa a semana. Mas os Shabats, eles são um dia a mais. Por exemplo, se a Lua no Rosh Hodesh é 1/7 da luz do Sol, no primeiro Shabat ele vai ser 7 partes mais uma. Então ele não vai estar em 50% da Lua. Ele vai estar em 51, 52. Por quê? Porque esse 1, 2% representa o Rosh Hodesh, né? Então, quando chegar no Shabat, a Lua vai estar 50% mais a porcentagem do Rosh Hodesh do início do mês. Então vai estar 51%, 54%, 53%, tá? E no início, aqui ó, você vê, olha que interessante, o Rosh Hodesh do dia 14, olha, dia 14, tá? Tá aqui a Lua, ok? Mas tem um Rosh Hodesh aqui que é dia 14, eu separei, foi 14, eita, eu não guardei, mas dia 15, era isso que eu queria mostrar, dia 15, 2, é esse aqui, ó. Vê só,
aqui aparece, olha, aqui é interessante. O Shabat da metade do mês é aqui, ó, que eu marquei, Gêmeos, tá? Olha que interessante. Isso é extraordinário, o eterno é perfeito. É Gêmeos, ok? Gêmeos, a lua está em Gêmeos, foi do dia 28/12, e aí o que acontece? Ó, a porcentagem, vê que interessante, 97%. Isso quer dizer que o Rosh Hodesh, a lua estava em 3%. No dia 14, a lua estava 3%, tá? 3%, porque era para ela estar 100%, mas ela está 100% aí, né, 97%, menos o Rosh Hodesh. Ou seja, 97% ela está na metade certinha. Mas como o Rosh Hodesh foi 3%, ela está 97%. Consegue entender? Ou seja, ela está um dia a mais do que o visual dela, tá? Ou seja, e isso é extraordinário, tá? Como é que eu sei quantos por cento foi o Rosh Hodesh? Aqui, ó, 3%. É o que falta, tá? O Rosh Hodesh. E isso é extraordinário. Porque você vê, se ela tivesse 100% certinha, ela não tem o Rosh Hodesh, tá? Mas ela menos 3% é o que começou o mês. O mês começou com 3%, ela andou mais 7 partes, ou seja, ela andou a metade dela mais o Rosh Hodesh. Ou seja, a lua sempre vai estar avançada a porcentagem do Rosh Hodesh, tá? Ou seja, ela teria que estar 100% aqui. Mas porque é o seguinte, você vê o seguinte, ela vai até o ápice dela, que é o que? A lua cheia, tá? Vê aqui, ó. A lua, ela vai até o ápice dela, o brilho total dela, tá? Ou seja, 7 partes, não é isso? Ou seja, aí o que aconteceu? Quando ela chega no máximo da luz dela, o que é que ela vai fazer agora? Ela não vai ficar mais iluminada, ela vai diminuir a iluminação dela. Entende? Então, a fase dela de 50% menos o Rosh Hodesh, que é 3%. Entende? Ou seja, ela vai começar agora a diminuir. Então, ela começa a diminuir quanto? O Rosh Hodesh, 3%. É um pouco complicado quando a gente não está praticando, mas quando a gente começa a praticar, que a gente vai vendo, vai entendendo, a gente consegue ver, tá? Vê só, a próxima fase da Lua é o do dia 22, né? Nós estamos no dia 15, o dia 22, que era o último que eu estava mostrando. Olha que interessante, aqui ó, dia 22, 4, ela está aqui ó, aparentemente ela está na metade, né? Mas olha a porcentagem dela, ó, 45%. Ela não está 50%. Ela está 50% diminuindo, mas ela está 50% menos o Rosh Hodesh. Olha que interessante. Muito bom, né? Aí você vê o seguinte. E depois, o último Shabat do mês, tá? O último Shabat do mês. Eu queria estar mais dinâmico nisso, mas eu não consegui, ok? O último Shabat do mês é o dia 29, tá aqui, ó. Vai ser o dia 11. Deixa eu abrir aqui. Que é aqui, ó. Aqui, ó, ele coloca o último Shabat do mês dele é dia 12, mas foi o dia 11, tá? Ou seja, o último Shabat do mês é o dia 29, tá aqui, ó. A lua, você veja o seguinte, a lua voltou ao ponto inicial, ok? Olha aqui, ó. A lua voltou para Sagitário, tá? No dia 11/1, ok? Junto com o Sol. O Sol ainda está em Sagitário, tá vendo aqui? O Sol está em Sagitário. Outra coisa que eu falei
é que normalmente os Shabbat sempre estão alinhados com a Lua, sempre vai estar alinhada ou com a estrela mais forte da constelação ou com planetas. Ó. Você vê aqui o alinhamento de, tá vendo aqui, ó, Mercúrio, ó, o último Shabbat desse mês. Mercúrio, Marte, Lua e Sol. Ó. O último Shabbat do mês foi dia 11. A Lua está completamente no zero, tá? É o último Shabbat do mês 10. E aí, o dia seguinte, a Lua já vai estar aqui, ó, em Capricórnio. Ela vai sair de Sagitário e vai para Capricórnio. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. 29. Aqui, ó. É esse último slide aqui. Deixa eu mostrar aqui. Ele vai abrir. Aqui, ó. O último slide. Certo? Veja que a Lua, um dia depois, tá? Um dia depois, ó, a Lua, um dia depois, lá era o dia 11, aqui é o dia 12, você vê que a Lua saiu daqui, ó, do lado do Sol e foi para Capricórnio, ela já está no mês seguinte já, aí iniciou o mês, olha quantos por cento ela tá? 2, tá? 2%. E o Sol, daqui para frente, ele, à medida que a Lua for andando, o Sol vem para aqui, para Capricórnio, e ele vai passar praticamente 30 dias, andando bem devagarzinho aqui, ó, os 30 dias. Quando chegar no final dos 30 dias, a Lua vai dar uma volta no zodíaco de novo e volta a esse ponto junto com o Sol. Aí passa para o próximo mês, que é o mês 12, que é o último mês, esse que a gente vai entrar agora, né? É interessante, ok? Então, só recapitulando, deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui, ó. Vou começar de novo, tá? Dia 12, ó. Dia 12 do mês anterior, a Lua tá em Escorpião, que é o mês 9, tá? O Sol e a Lua está no mês 9, tá? Veja que a Lua tá no mês 9, tá? 12 do 12, ó. A Lua tá aqui em Escorpião no mês 9, no dia 12 do 12. Eu vou botar 9 aqui, tá? 9. No dia 12 do 12. E o Sol também tá aqui em Escorpião. Aí a Lua vai para Sagitário e o Sol vai depois, tá? Eu esqueci de mostrar isso, o Sol vai também. E a Lua vai primeiro. Primeiro vai a Lua, que ela se movimenta mais rápido, ok? Quando ela for, aí dia 12, eu vou botar dia 13, tá? Dia 13 você vê que a Lua já está em Sagitário e o Sol, ó, já está deslocando, se afastando de Escorpião aqui, ó. Que é o mês 9, tá? Já está se afastando de Escorpião, indo para o mês 10, Sagitário, ok? O Sol também está fazendo isso, ó. Você vê que a Lua saiu daqui e o Sol saiu daqui e já foi para aqui o Sol e a Lua para cá. O espaço da Lua foi maior, tá vendo? É uma setinha aqui, ok? Então você vê o seguinte. Aí, dia 12, vamos para o dia 13. Não, dia 12. Dia 12. Dia 12, agora dia 14, tá? Você vê o seguinte, a Lua já andou mais, ó. Você vê que ela estava aqui, ó, no dia 12, no dia 13. Dia 12 ela estava aqui, dia 13 ela estava aqui e dia 14 ela já está aqui no meio, ó. Foi quando foi vista a Lua nova. O Sol é porque ficou em cima, tá? Mas o Sol no dia 12 estava aqui, dia 13 ele estava aqui e o Sol já está por aqui, ó. É porque não deu para ver, mas você vê que o Sol vai junto. Aí o Sol vai ficar transitando em Sagitário durante 30 dias. Já a Lua vai arrodear todas as constelações, as 12 do zodíaco, durante 30 dias, ok? Certo? Aqui é o dia 14, né? Aqui é
eu ver, dia 14, aqui é o Shabat, tá? Eu esqueci de tirar o print da lua, tá? Mas a gente vai ver isso, ok? Vamos lá, continuando, só recapitulando. Aí vai agora pro primeiro Shabat do mês, que é o dia 8/12. Tá na constelação de Peixes, ó. 8 do mês, né? 10. Dia 21 de dezembro. Tá na constelação de Peixe, tá? A gente não tá vendo o Sol porque ele tá lá em Capricórnio ainda, mas você vê aqui, ó, de novo que eu tava falando, ó, a questão do Sol, Peixes e Júpiter, ó, tá vendo? Um alinhamento aqui, ó, tá vendo? Sempre tem um planetinha, uma estrela, algo ali que é importante, ok? Dia 8. Aí vamos agora pro dia 15, tá? Que é a metade do mês. Você vê aqui, ó, a Lua. Você vê aqui, ó, a Lua em Gêmeos, tá? Aqui, ó, tá vendo? Ou seja, a estrela mais forte, né? Dia 28/12, ok? Esse é o segundo Shabat do mês, ok? E agora vamos para o terceiro Shabat do mês, que é o dia 22, né? Cai no dia 4 de janeiro, ó. Dia 22, a Lua tá em Virgem, ok? Tá com 45%, olha aí, ó. Tá vendo? Na constelação de Virgem. Você vê, ó, ela tá perto da estrela mais forte, ó. Você vê das estrelas aqui que tem, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó. Veja só, é porque a Lua tá aqui, ó, uma estrela mais forte é essa, ó, de toda a constelação. Tá vendo de Virgem? É a estrela mais forte, OK? No dia 4, certo? E aí, no dia 29/11, tá aqui, ó. A Lua voltou, você vê que o Sol ainda está em Sagitário, tá vendo? Ó, o Sol no início estava aqui, aí depois ele foi para aqui, depois ele foi para aqui, e veja que daqui ele saiu andando, ó. Ainda está em Sagitário, indo para Escorpião, indo para Capricórnio. E a Lua está aqui, ó, certo? Dia 11, ok? Onde ela está? Dia 11. E você vê de novo aqui, ó, Marte, Mercúrio, Vênus está em Escorpião, mas esses dois aqui estão em Sagitário, ok? Olha que interessante. Aqui é o dia 11, é o último Shabat do mês 10, tá? E aí, a gente vê o mês 12, né? Deixa o computador tornar aqui. O computador tornou. O último Shabat do mês 12, mês 11... 29 aqui, pronto. Aí você vê que de um dia para o outro, aqui, ó, um dia para o outro, a Lua estava aqui no dia 11 e ela passou para a constelação seguinte, Capricórnio, tá vendo? Ou seja, a Lua vai continuar andando e o Sol vem para Capricórnio e fica aqui 30 dias andando, tá? Enquanto a Lua dá uma volta em todo o zodíaco, tá? De novo. E aqui, ó, ela aparece com 2%, ok? Ok, pronto. Isso tudo que eu mostrei, tá? É para mostrar isso aqui, ó. Eu vou fechar as telas, ok? Para ficar mais leve. Eu vou tentar mostrar isso, tudo que eu mostrei detalhadamente, devagarzinho, no Estelário, tá? Tenho esperança de funcionar. Aqui de novo, pronto. Chegou um ponto aqui, deixa eu fechar esse. Fechar esse. Ele tá obedecendo, devagarzinho ele tá obedecendo. À medida que for fechando, vai liberando memória. Eu acredito. Eita. Vamos salvar. Vamos salvar. Brincadeira. Rapidinho, vai tornar.
ok? Pronto. Então aqui, ó, eu tava mostrando o seguinte, é esse daqui, ok? Peço desculpa, paciência, irmãos, mas vai chegar, tá? Então, no dia 14 de dezembro, apareceu a lua nova, que outros irmãos de outros grupos não viram, não creram, tá? Mas no nosso grupo a gente viu a lua. E o que importa é a testemunha ocular, tá? Os aplicativos ficam em segundo plano, tá? O que importa é a visão ocular, ok? Primeiro lugar, a testemunha que é o que o Eterno nos deu, os olhos, a visão, tá? Depois a gente vai para os aplicativos que estão nos auxiliando hoje, ok? Então você vê o seguinte. A lua nova apareceu no dia 14 de dezembro, o início do mês, na constelação de Sagitário. Andou 6 dias, que não é de trabalho, a porta do templo está fechada, certo? No 7º dia da semana, que é o 8º dia do mês, no dia 22 de dezembro, foi o primeiro Shabat, né? Aqui. Depois passou mais 6 dias de trabalho, que a porta do templo está fechada, ok? E aí veio na constelação de Gêmeos a lua cheia, né? Dia 15, a metade do mês 10, que foi dia 28 de dezembro, ok? Que é a constelação de Gêmeos, ok? A segunda semana, tá? Depois veio um dia de trabalho, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias de trabalho, que a porta do templo está fechada, certo? E aí vem o 7º, que é Shabat, de novo, aqui o terceiro Shabat do mês, começando a terceira semana, que foi dia 4 de janeiro, na constelação de Virgem, né? Que eu mostrei lá. Depois, um dia de trabalho, 2 dias de trabalho, 3 dias de trabalho, 4 dias, 5 dias, 6 dias de trabalho. Aí é o último Shabat do mês, que foi dia 11 de janeiro, tá? Na constelação de Sagitário, onde começou. Enoque fala que o Sol e a Lua estão juntos no início do mês e no final do mês, ok? Então você vê o seguinte, o Sol, ele passou 30 dias aqui, ó, tá? Saindo daqui e indo até aqui. Deixa eu trocar a cor. Eu vou botar vermelho, tá? Ó, o Sol saiu daqui e foi até aqui durante 30 dias, certo? Até essa constelação, ok? Ou seja, o Sol saiu daqui e passou 30 dias percorrendo essa constelação de Sagitário, tá? Já a Lua nasceu aqui junto com o Sol e ela levou 30 dias andando todo o zodíaco, tá? Todas as 12 constelações, ou seja, a Lua percorre as 12 tribos em 30 dias. Quando ela chega aqui de novo, ela vem e se encontra com o Sol na constelação seguinte, que aí recomeça o mês, tudo de novo, aquilo que eu falei, o Sol e a Lua, né? Ou seja, o Sol vai percorrer daqui até chegar na próxima constelação em 30 dias e a Lua vai percorrer de novo, tá? Até chegar aqui de novo e aí começa o ciclo, tá? Ou seja, no mês 10, aí depois o mês 11, depois o mês 12 e aí inicia o mês aqui em Peixes, tá? Então você vê que devagarzinho, com paciência, a gente vai conseguindo ver, né, essas questões. Deixa eu voltar aqui, tá? Eu desenhei, expliquei devagarzinho. Vamos tentar ver todos os desenhos agora, as marcações sem esses rabiscos, né? Eita, esse rabisco aqui não saiu não, foi muito, ok? Então é o seguinte, o mês 10, que é o exemplo que eu peguei, que é esse calendário aqui, ó, tá? Esse calendário aqui que a gente viu, certo? Começou no dia 14,
Outros irmãos de outras congregações começaram a guardar no dia 15, porque eles não viram a lua no dia 14, mas a gente viu, né? Então você veja o seguinte, a gente que viu a lua, né, um dia antes, o último Shabat da gente foi o dia 11, só que o dos irmãos foi o dia 12. Ou seja, quando terminou o último Shabat nosso, o que foi que a gente foi fazer? Olhar o céu para ver se via a lua nova, né? Então a gente vai ver no dia 12, ok? Mas os irmãos, né, o do outro grupo, o último Shabat dele foi o dia 12, tá? E aí onde é que está o erro? Eles estão vendo o segundo dia da lua, quando ela aparece. Quando a lua já está mais grossa, a gente vê no dia 11, né, essa lua, e eles só estão vendo 2 dias depois. É isso que está dando errado lá no grupo, tá? Esse calendário aqui, esse aqui, está pelo menos um dia atrasado. Por quê? Porque não confia nos irmãos, tá? Não confia. A gente tem que confiar neles, mas eles não confiam em ninguém, tá? Mas é da vontade do Eterno, né? Efraim e Judá vão brigar muito ainda até o Mashiach voltar, né? E aí essa guerra vai acabar, ok? Então a questão é o seguinte aqui, ó, né? Do calendário, né? Você vê o Sol e a Lua começam na constelação de Sagitário, depois vai para a constelação de Peixes, depois vai para a constelação de Gêmeos, depois vai para a constelação de Virgem, e depois volta para Sagitário, aí depois vai para Capricórnio, e aí começa de novo. Olha que interessante, quando o mês não tem porta, e isso é interessante, tá? Quando não tem a porta, você veja que ele funciona assim, ó. Uma constelação, aí 1, 2, 3, 4. É onde a lua vai estar no Shabat. Peixes. Depois 1, 2, 3, 4. É onde a lua vai estar em Gêmeos. 1, 2, 3, 4. Em Virgem. 1, 2, 3, 4. De novo, Sagitário. E isso se repete, tá? Às vezes tem uma variaçãozinha aqui entre a lua cheia e a quarta. Tem uma variaçãozinha de uma constelação, né, quando tem uma porta, mas depois daqui do terceiro Shabat para o quarto, ele se alinha e termina na última constelação de novo, tá? Eu não vou falar dessa parte agora, porque os irmãos estão tentando assimilar o que foi dito, tá? E isso vai complicar muito, ok?